e tem uma mesquita que é a Al-Aqsa, que ela é muito sendo vista, né, sendo violentada de certa forma, né, pelos fundamentalistas judeus. E eu queria te fazer uma pergunta, Mary, dessa crescente, essa aparente crescida de uma aproximação do sionismo judeu e um suposto sionismo evangélico, a partir desses protestos, né, também de projetos também de construção de um terceiro templo, enfim, que poderia implicar na destruição dessa mesquita que eu comentei. Como que você avalia isso, olhando, você está no Brasil e temos aqui um aumento de setores evangélicos brasileiros, você colocou muito bem a questão do governo Bolsonaro que resgatou isso em relação a Jerusalém, enfim, que queria que Jerusalém fosse a capital, né, de Israel à época. Como você tem olhado para isso e como isso influencia na dificuldade da luta palestina também de manter ali sua história nesse sentido? Bem, essa empreitada da derrubada de Al-Aqsa, ela faz parte do projeto sionista muito antes da própria autoproclamação do Estado judeu, né, em 1948. Para isso, basta a gente relembrar a revolta de Al-Buraq em 1929. Mas essa ideia, ela se coaduna agora no movimento Monte do Templo, né, que é uma dobradinha do sionismo judeu com o sionismo cristão. Bem, eu acho que quando a gente fala de Al-Aqsa, a gente precisa falar de qual a importância de Al-Aqsa. O que é Al-Aqsa? Al-Aqsa é essa mesquita principal que fica ali na Esplanada das Mesquitas. É a terceira obra arquitetônica islâmica mais relevante para o mundo islâmico. E fica apenas atrás de Medina e Meca. E é muito interessante a gente observar que quando a gente fala de derrubar uma obra dessa, a gente está colocando uma religião sobre a outra. Quando a gente fala da Palestina, a gente está falando do berço das religiões monoteístas, religiões abrâmicas, como preferirem. E por que uma tem superioridade sobre a outra? É interessante a gente abordar um dado de que o islamismo é o que mais cresce, a religião que mais cresce hoje no mundo. O islamismo hoje possui cerca de 1,6 bilhões de muçulmanos. É muita gente. E isso porque a gente nem está falando de país árabe. Então, como é que você vai inviabilizar essa população gigantesca? Qual é a intenção real de fazer isso? É apagar a nossa história? É botar uma religião sobre a outra? Falar que uma importa mais que a outra? É muito interessante observar esses pontos, né? Isso é uma perspectiva supremacista. É uma perspectiva supremacista. E eu acho que isso fica muito claro quando a gente vai supor o contrário, né? Imagina se os muçulmanos querem derrubar o Muro das Lamentações. Quão absurdo soa essa ideia? Isso seria aceito ou a menos discutido? Por que a derrubada de Al-Aqsa está sendo discutida? Tamanho absurdo dessa cogitação.